é o nosso 15º podcast Entre Vínculos. Hoje é também dia 23 de outubro. Eu sou Andréa Martins Corrêa e estou aqui com a Kitty Menezes. Como vai, Kitty? Oi, Andréa, tudo bem? Animada, né, com essa retomada assim lenta, mas cuidadosa das atividades, pelo menos entre as pessoas que eu conheço, esse cuidado está sendo bastante respeitado. Então a gente acredita que as coisas vão melhorar, né? E a gente trouxe hoje um tema que tem muito a ver com isso também, porque essa retomada exige muito mais responsabilidade com relação ao modo como a gente se relaciona com o meio ambiente, ao modo como a gente se relaciona com a gente mesmo, com a sociedade como um todo. Então, o tema de hoje é o meio ambiente. E esse podcast você pode ouvir no Google Podcast, no Spotify e no site recriandovinculos.com.br. Você pode apresentar o nosso convidado, Yuri. Não sei se é você que vai apresentar, se é ele que vai se apresentar, mas seja muito bem-vindo, Yuri. Muito obrigado. Vou aproveitar, deixa então, e falar um pouquinho de mim. Bom, meu nome é Yuri Borba de Almeida. Atualmente eu sou graduando de Pedagogia pela Universidade de Anhembi Morumbi. Mais anteriormente eu iniciei um curso de graduação em licenciatura em Ciências Biológicas pela UFSCar, aqui na cidade de Araras, onde eu resido até hoje. Fui convidado pela Andréia, depois que ela viu uma ação nossa aqui da cidade para angariar fundos de doações para entidades que estão auxiliando ali na contenção das queimadas, né, do Pantanal, auxiliar na retomada da reconstrução daquele meio ambiente. E aí a Andréa se aproximou e me convidou para esse podcast. Eu achei muito interessante, fiquei muito lisonjeado com o convite, tá? Estou grato de estar aqui. E achei interessante a oportunidade de poder utilizar um pouquinho dessa minha formação na biologia e na licenciatura também, e agora na de pedagogia, e trazer um pouquinho de uma visão que possa agregar aí para vocês. Sim, que ótimo, Yuri, que ótimo que deu certo, né? Nós avaliamos, eu e a Kitty, que é muito importante esse tema do meio ambiente, principalmente pelo que vem ocorrendo no mundo e no Brasil. Então, eu gostaria de aproveitar esse momento e te perguntar, talvez para a gente começar o bate-papo, se é possível uma definição ou um conceito quando a gente fala em meio ambiente, né? Do que a gente está falando e por que esse tema é uma pauta tão importante atualmente. Certo, vamos lá. A gente conhece o planeta Terra aqui por ter muita vida, né? Conhecidamente é o único planeta do nosso sistema onde se encontra isso. Então, o que significa estar vivo? Significa que você interage e reage a ações de onde você vive, do seu ambiente, né? Então, sempre onde a gente tem um ser vivo interagindo com o meio onde ele vive, onde ele habita, né? A gente tem ali o meio ambiente. Então, pensando numa definição mais geral, meio ambiente seria essa interconexão entre vários fatores, populações que habitam um espaço, né, num período de tempo, tá? Então, por exemplo, aquelas populações, elas vão interagir entre si, elas vão ter ali os recursos de habitat, de alimentos, todos determinados já para elas, né? E isso, essa interação entre os indivíduos e seu meio, é o que a gente chama de meio ambiente. Uma definição mais específica, se a gente pensar nos conceitos de ecologia e ecossistemas, que são as específicas interações entre populações de diferentes espécies, ou também interações entre elas, e o meio em que elas vivem, né? O quanto elas gastam de energia para caçar, o quanto que elas consomem de alimento, né, onde elas fazem seus ninhos, tudo isso numa intrínseca rede, assim, de relações, tá? Isso seria o ecossistema. Mas também, para nós humanos, muitos de nós atualmente vivem em ambientes urbanos, também a gente considera como o nosso meio ambiente, porque é aqui onde a nossa população, o Homo sapiens, nesse momento aqui de tempo que a gente divide,
está se relacionando, também está consumindo recursos, né? Também está aí vivendo e deixando sua marca. E por falar em espécie humana, né, Yuri, em Homo sapiens, como você colocou, há uma discussão bastante eloquente, que já vem de uns 30, 40 anos, pelo que eu acompanho. Acho que a Kitty pode até complementar essa pergunta que eu vou fazer, Kitty, sobre possibilidade da extinção da espécie em função do aquecimento global, do excesso de poluição. Desses pensadores assim que trazem uma ideia interessante para essa discussão seria o Noam Chomsky, que a gente estava conversando, né? Ele indica muito que essa nossa ação, agora nossa interação com o meio de maneira predatória, leva a uma precarização da nossa qualidade de vida, por pura consequência, né? Então, a gente vai estar muito mais vulnerável a catástrofes naturais, tornados, tsunamis, o próprio aquecimento global, trazendo maiores períodos de estiagem, temperaturas anormais de quentes, elevação do nível dos oceanos. Como ele cita, né, atualmente a gente vive esse momento de pandemia, uma consequência muito grave dessa nossa precarização em serviços de saúde, em políticas públicas para atendimento da população vulnerável, tem toda a questão da exploração dos recursos humanos. As florestas em si serviriam como um tipo de filtro para esses vírus, né, que acabam não chegando na gente muitas vezes porque eles se mantêm ali na interação entre o seu ecossistema específico, né, e nossa invasão cada vez mais brusca e expansiva em direção a esses espaços naturais trazem esse tipo de consequência. A gente vai encontrar mais doenças, mais tipos de vírus que possam infectar humanos. É uma consequência natural. Naquelas 2 semanas, acho que mais ou menos há uns 15 dias, a gente teve uma onda de calor muito forte, né, no Brasil todo. Os debates que aconteceram nas mídias apontavam que existe uma previsão de que a gente deva, nos próximos 80 anos, né, até 2100, a gente tenha um aumento de 4 graus na temperatura da Terra. E as previsões dizem que muitas espécies não sobrevivem, né? Desequilibrando ainda mais esse ecossistema que você acabou de explicar para a gente, né? E aí, o que vai acontecer? Como eu tinha explicado antes, um ecossistema ele é regido pelo seu equilíbrio natural. Ali dentro é importante a gente entender que também existem processos de extinção, de predação, mas eles funcionam em proporções que se autorregulam, tá? É um processo natural, a extinção é um processo natural. Mas pare para pensar um meio ambiente como a floresta amazônica, que é muito úmido. Se a gente tiver um aumento na temperatura de 4 graus Celsius, muitas plantas vão ter a sua fisiologia toda desregulada, vão perder capacidade de fotossintetizar, de absorver nutrientes, de prover sombra, que por sua vez vai desabrigar animais, mais espécies vão ser extintas, né? Então a gente caminha assim bem para atender essa previsão que você disse, né? De que o ser humano vai acabar provocando uma destruição de tudo mesmo. Agora, Yuri, por que será que essas previsões, na verdade, não são mais previsões, né? Muitas coisas já estão acontecendo. As geleiras já estão derretendo, muitos animais extintos. Por que os cientistas, né, quer dizer, a ciência, embora esteja falando, esteja divulgando os dados, o planeta já está mais aquecido do que antes. Então, bom, apesar disso, nós não temos mesmo, né, mudanças de políticas públicas, de condução de governos no planeta. Eu acompanho, assim, eu não sou da área, mas as discussões são anuais, há encontros do mundo todo, pelo menos ocidental, os principais países se reúnem e não tem uma vírgula, na verdade, de mudança, né? Então, Sim. o que será que acontece que, embora nós saibamos, nós já temos informação, os cientistas estão dizendo, as mudanças já estão acontecendo, nós já estamos sentindo, mas efetivamente não há mudanças
por parte nem dos costumes da população Uhum. e muito menos por parte dos governos, muito pelo contrário. No Brasil, nós temos um governo que está destruindo ainda mais do que outros governos o meio ambiente, né, as Uhum. florestas. O que será que acontece? Acho que é importante a gente problematizar isso, né? Eu acho interessante a pergunta, justamente para voltar a nos categorizar como indivíduos de uma espécie, frequentando ali num mesmo espaço de tempo o mesmo espaço. Nós somos uma sociedade, nós somos uma comunidade também, né? Só que com o desenvolvimento da sociedade capitalista, os nossos moldes de produção e consumo, né, nosso estilo de vida mais focados em nós mesmos, construção de carreira, enfim, um leque gigante de questões nos segregou um pouco dessa visão de que a gente também faz parte de um meio ambiente que é natural, que se autorregula, né? A gente vive com essa noção de que, tô tão distante daquela queimada ali das florestas amazônicas, do Pantanal, o que que eu vou sentir? Bom, a gente também sente a consequência disso literalmente na pele, né? Um dado interessante que as queimadas na Amazônia, elas não causam apenas um prejuízo no ecossistema, isso que a gente fala que está distante de nós, né, por não poder enxergar lá as árvores e tudo mais, a gente fica sabendo das queimadas e acha que não afeta tanto a nossa vida, mas o próprio aumento da temperatura precarizou a condição do ar, né, e tem um dado aqui que diz que o aumento foi muito grande, foram em 2019, antes até das queimadas brutas desse ano aqui, foram ao menos 2.195 internações na região amazônica, ali perto de onde são os focos de fogo, né, devido a doenças respiratórias. Na maior parte dela, óbvio, relatadas por pessoas idosas, tá? E bebês, crianças até de 12 anos. Então, a gente tem essa noção, essa concepção errônea de que o meio ambiente que está distante de nós ali, que a gente chama, entre aspas, de natureza, ela não está Uhum. dissociada de nós, né? E muitos dos nossos hábitos refletem esses impactos negativos nos produtos que a gente consome, principalmente na nossa alimentação, né? Que aqui no Brasil é um setor que explora bastante os recursos naturais, principalmente esses que a gente está vendo serem destruídos atualmente, para expandir seus negócios, para vender cada vez mais. Então, a gente tem que ter uma retomada dessa consciência de que o que acontece ali na Amazônia ainda está aqui, envolve todo, não só o Brasil, não só aqui, onde aumentou a temperatura instantaneamente, onde o céu ficou preto em São Paulo, capital, um dia, mas também o planeta todo, né? A Amazônia não é considerado o pulmão do planeta Terra à toa. Então, acho que sem essa retomada aí de consciência, fica difícil a gente se movimentar. Você está falando dessa devastação da floresta amazônica com relação à criação de gado, né? Produção de carne. E aí eu me lembrei muito de um filme que eu assisti recentemente na mostra Ecofalante. Inclusive esse filme está online, eu acho que ele fica até o final desse mês, até o final de outubro. É um filme de 50 minutos e chama Sob a Pata do Boi, dirigido pelo Márcio Icense Sá. Ele traz como determinadas decisões políticas ao longo dos anos contribuíram para que a Amazônia hoje se caracterize como está posta. Mas o filme traz um pouco esses processos de queimada e tem relatos interessantíssimos assim e chocantes de como essa geração que foi para lá, convidada durante o governo militar na década de 70, como eles queimaram grandes áreas e escravizaram pessoas. Quer dizer, é um crime em cima do outro, né? São crimes ambientais, crimes contra a humanidade. Então, acho que você fala da informação, eu penso que talvez essas dicas de filmes ajudem a gente a se conectar com essa realidade, né? Assim, a gente talvez esteja um pouco distante geograficamente, como você colocou, a gente está em São Paulo e isso está acontecendo na floresta amazônica. Mas imagina, né? Não dá para a gente pensar que é separado, né, Yuri? Claro, como quando eu estava explicando sobre o meio ambiente, toda ação que a gente tem aqui sobre o ambiente onde vivemos vai causar uma consequência. E essa consequência vai vir de reação aqui na gente, né? Então, essas queimadas já levaram a uma incidência maior de
casos de doenças respiratórias, são coisas que a gente sente muito. E como você disse, né, se a gente parar para pensar nas pessoas que estão lá mais próximas, por exemplo, no ambiente amazônico, temos populações indígenas, né? O modo de vida deles não condiz em nada com as coisas que a gente está sustentando, de certa forma, né? Não que todos concordam com isso, longe disso, claramente, mas o nosso estilo de vida acaba sustentando até certo ponto essa destruição de uma cultura, de um modo de vida que é totalmente mais harmonioso com o ambiente em que vive, que não preda desnecessariamente, excessivamente, extrai o que é necessário ali e consegue conviver em harmonia, né? Então, é claro que alguma coisa vai se perder aí, como a gente já viu em várias extinções assim. Uma coisa muito marcante na história dos Estados Unidos é quando eles marcham do leste para oeste, exterminando populações indígenas, simplesmente, antes da colonização se concretizar. Aqui não foi diferente. Quando os portugueses chegaram, é, não exatamente no momento que chegaram, mas no processo histórico que se deu, houve escravização de indígenas, houve miscigenação, né? A gente sabe muito bem disso. E já uma exploração assim dos recursos naturais e das riquezas que se encontravam aqui em terras onde as pessoas não estavam extraindo, né? Elas estavam ali só convivendo e usufruindo dos recursos. A gente vive consequências, se formos pensar historicamente, de ações desde essa época, né? E ali são indígenas que se a gente for parar para pensar, o território é deles, eles já estavam aqui antes disso tudo se dar. Então, acho sim importante essa questão da informação, da gente saber como que é o nosso impacto, questão de lixo, consumo de alimentos, produtos, quem fabrica, como fabrica, aonde fabrica, né? É tudo questão de informação mesmo. Mas acho que essa informação, né, Yuri, ela não chega muito, ou ela não é muito procurada, por exemplo, como você acabou de falar, a gente tentar saber, entender da onde as coisas vêm, como elas foram feitas, porque isso que você falou também da própria colonização, quer dizer, nós vivemos atualmente num sistema capitalista neoliberal e fomos ensinados, portanto, dentro desse sistema, que essas coisas não são importantes, que vale mesmo é ganhar dinheiro e o sucesso individual, junto com o sucesso financeiro. Acho que a gente fica refém, né, desse pensamento hiper neoliberal, hiper individualista, um individualismo consumista também, no qual não há limites, né, para os nossos desejos consumistas, essa cultura do não haver limites. Eu acho que ela dialoga com esta racionalidade que você foi falando um pouco, né, nas suas falas, nas suas colocações, que é a racionalidade, vamos colocar entre aspas, da ideia de progresso. E realmente ela não é do século XX, ela é anterior. Isso é interessante você falar, porque também essa frase, ordem e progresso, ela não é dos tempos atuais, né? E se a gente for pensar bem na raiz da questão, o que significa esse progresso? Vamos definir, então, né? O que a gente está buscando? É o progresso econômico? É o progresso do mercado? É o progresso... Enfim, bem isso que você estava dizendo, né, Andréa? E eu vejo que é muito utilizado essa questão da informação, assim, hoje em dia, para dividir as pessoas mesmo, né? A gente vê, ao mesmo tempo que o INPE, lá, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, divulga as porcentagens correlacionadas entre queimadas desse ano e do ano passado, atestando que são maiores, você tem o diretor desse órgão demitido. Isso seria inconcebível, entende? Ele não tem que ceder o cargo dele por divulgar fatos, por divulgar dados que foram obtidos de maneira científica. Não dizendo que a ciência é uma verdade absoluta também, só que a falibilidade dela conduz para novos caminhos que venham a resolver esses problemas que ela ainda não sabe explicar. Então, ela está sempre procurando se aprimorar, né? É uma fonte confiável de informação. Sempre vai ser.
Só que o que a gente vê hoje, essa polarização de ideologias políticas, contribui muito para que as coisas não mudem mesmo. Tá? As pessoas estão muito ocupadas, às vezes militando, querendo debater com as pessoas de maneira mais agressiva, né, espalhando fake news, se utilizando do ódio, né? A gente viu campanhas políticas que souberam usufruir disso, né, muito bem, para enaltecer algumas questões asquerosas das pessoas. E isso só contribui para que a gente não consiga realizar um diálogo que é muito necessário, né? Para a gente conseguir difundir essas informações e conseguir debatê-las, falar sobre elas, tentar fazer essa correlação, sabe? Conversar com as pessoas, explicar que o consumo da carne delas, por exemplo, gera um impacto gigantesco no consumo de água, por exemplo, do planeta, né? Nos quilômetros de pastos que são criados por aí, emissão de metano, que é um agravante do efeito estufa, e isso só vai gerando essas consequências mais negativas que a gente vem trazendo. E eu acho um pouco trágico essa dualidade de que a gente vive na era da informação e é onde as pessoas mais confiam em desinformação, né? Simplesmente te rebate, sendo absurdo aqui no meu exemplo, com um argumento de que a Terra é plana ou de que vacina não cura, não imuniza as pessoas, né? E é isso, é simplesmente o que eu sinto, o que eu creio que é verdade, é minha verdade e acabou. Não tem diálogo, né? Isso é um obstáculo muito grande, até quando a gente pensa na questão da educação. Como que você vai levar informação para as pessoas? Como, André, Kitty, como que a gente faz para articular políticas públicas, né? Tem que se criar um espaço onde problemas sejam debatidos. Pensando numa cidade, por exemplo, uma comunidade onde tenha pessoas unidas no bairro, sabe quais são os problemas, o que está acontecendo com o asfalto, uma situação de lixo, como que elas se articulam para começar a agir ali, né? Só que aí vamos cair no que a Andrea disse sobre nosso modo de vida mais individualista. A gente não tem essa visão, né? A gente não tem essa consciência de olhar aqui o nosso bairro, ver se tem árvores, ver se tem lixo no chão, procurar conhecer as pessoas. Isso não existe. A gente está ocupado aqui na nossa rotina, né? De todos os dias. Eu queria acrescentar que isso, na verdade, faz parte de um projeto, né? Porque quando a gente pensa historicamente, tudo isso vem, na verdade, desde a colonização, como a gente estava conversando um pouco antes. E pegando um gancho nisso que você falou, do individualismo e dessas relações que a gente precisa estabelecer comunitária, né? Essas relações com a comunidade, a gente pode se inspirar muito nas culturas dos povos originários e sair um pouco desse processo, dessa cultura antropocêntrica europeia a que estamos submetidos desde a colonização, sei lá, desde a modernidade, né, Andréa? Parece que sim, né? Que de 1500, quando as navegações até as Américas, e quando se iniciou a tal da Revolução Industrial também, né? Quer dizer, acho que a Revolução Industrial é uma marca para o início do capitalismo, né? E isso vem se acelerando demasiadamente. E, então, nós somos esses hábitos que nós estamos desenvolvendo há séculos, eles nos pertencem de uma tal maneira que tem sido muito difícil abrir mão dele, né? De todos esses hábitos, e é uma forma de viver. Então, eu ia te perguntar, Yuri, mas acho que a Kitty já colocou, mas talvez você, se você quiser acrescentar, porque eu fiquei pensando nisso, né? Nós podemos aprender com os povos nativos, né? Eu tenho observado que, não sei se eu estou enganada, mas pelo menos nas redes que eu circulo, os povos nativos vêm sendo mais valorizados, eles estão sendo mais ouvidos. Aí vocês me confirmam o que vocês acham disso, né? Claro, estou falando
das minhas redes. Então, como nós vivemos em bolhas, eu não sei se isso tem valor mais amplamente, mas eu observo assim que há mais voz, parece que poder de fala dos povos nativos, de lideranças dos povos nativos, poesia indígena circulando bastante, né? E eu acho, então fico pensando nisso, se estamos precisando e estamos então mais dispostos a ouvir a experiência dos indígenas, não no sentido de nos tornarmos indígenas, não é isso, mas talvez possamos aprender, né? E está na hora de darmos essa chance para nós mesmos, né? Que eu acho que não é por eles nem para eles, é para nós. Claramente, André, muito legal o gancho que você fez aí com as populações indígenas. Pensando nos ecossistemas, elas sempre se provaram ser comunidades ali articuladas de maneira harmônica com o ambiente que elas ocupam, né? Não são comunidades que fazem plantações extensivas, produzem comida além do que é necessário, né? Não derrubam árvores desnecessariamente, simplesmente eles usufruem do ambiente que permite eles viverem naquele equilíbrio ali e ficar tudo bem, nunca faltar recursos, né? A gente pensa nessa condição de vida mais harmônica com a natureza, é algo que a gente podia tentar englobar no nosso pensamento e modo de vida hoje. Eu, assim como você, também observo algumas lideranças indígenas começando a ocupar mais locais públicos, ter um espaço para falar dos problemas que vem acontecendo, né? E apesar da gente viver nessa polaridade bem grande, que só se embate e não dialoga, eu fico contente de ver que tem esse crescimento, né? Porque é assim, é um passo de cada vez. Mas eu acho que para nós que estamos vivendo aqui no interior de São Paulo, assim, pensando no que nós podemos aprender com eles, seria, assim, uma relação mais harmônica com os produtos que a gente consome, as quantidades que a gente consome. Pare para pensar, não falando só de comida, que é o que a gente mais pensa, né? Mas também vestuário, itens com perfumes, enfim, a gente entrou aí num mundo, é muito atrativo, é muito legal, né? É muito gostoso você poder ter as coisas, mas assim, o que a gente está entregando em troca disso, né? Estamos sentindo na pele as consequências aí. É interessante ver, assim como tem mais lideranças indígenas aparecendo também, se você fizer uma pesquisa, pode ser um tanto rápida, você vê que também está crescendo o número de projetos, por exemplo, de educação ambiental. Então, a gente tem muito a aprender nesse quesito de se relacionar mais harmoniosamente com o meio em que a gente vive. Parar com essa visão de que a gente está totalmente separado dessa dimensão natural do planeta que a gente habita. Muito interessante toda a sua fala, Yuri. Acho que a gente está se encaminhando para o final da nossa conversa. Eu queria assinalar também a indicação de um documentário que se chama Guardiões da Floresta. É um documentário de 2019 e ele estava na plataforma do Sesc Cinema em Casa. Não sei se ainda está, mas é um documentário que vale a pena a gente assistir, feito por diretores indígenas dos povos nativos, Josi e Milson Guajajara, e que mostra um pouco para a gente que não está, né, como vocês foram falando, a gente não vê o que acontece, é muito distante, a gente não sabe o que se passa na Amazônia. Então, esse filme documentário nos mostra o que acontece, como é que os fazendeiros, como é que os ruralistas vão tomando as terras indígenas e colocando bois nessas terras, né? Colocando, fazendo pasto, transformando em pasto.
e a resistência dos povos nativos junto à FUNAI. Ainda a FUNAI, nesse documentário, a FUNAI está presente. A FUNAI está sendo desmontada, né, como todos como muitos e quase todos as instituições do Estado que dão sustentação a uma série de projetos importantes, estão sendo desmontadas. É um projeto político de destruição que é muito triste de acompanhar. Mas eu gostei muito, Yuri, achei que também vale a pena marcar isto aqui, porque você foi dando exemplos de possibilidades que nós precisamos assumir, né? Achei muito bacana, queria fechar com essas questões, dando ênfase para essas colocações que você foi fazendo, que são brilhantes. Eu achei emocionante isso, quando você foi dando vários exemplos do que nós podemos fazer. Muito obrigado, André e Kitty, mais uma vez pelo convite, né? E pegando o gancho, então, dessas ações, como o que a gente disse, né? Assim como vão surgindo mais lideranças, mais representatividade para minorias aí nos espaços públicos, surgem também educadores preocupados com causas e pautas, né, ambientais, com a melhoria da vida social. Então, a gente tem muita esperança, sim. A gente dá passinho de formiga, né? Mas chega lá no final com toda certeza, né? Não, a gente não pode desanimar, enfrentar os desafios. A situação é complicada mesmo, é triste de ver, como você disse, porque a gente vive esse projeto, né? Onde não tem valorização para a vida das pessoas, para o meio ambiente, que está totalmente coligado. Vamos dar ênfase para isso mais uma vez. Então, o nosso passo de formiguinha é esse, pensar como que é o nosso impacto individual, primeiramente, e ver o que a gente pode mudar a partir daí, através das nossas atitudes. Mais uma vez, muito obrigado e até mais. Eu queria também agradecer muito a presença do Yuri, acho que foi super esclarecedora a sua fala, né, para a gente pensar, repensar esses hábitos, né, que a gente acha que a gente é realmente civilizado, mas acho que a gente tem que rever aí, porque tem muitos equívocos. Então é isso, agradeço muito sua presença, agradeço a companhia da Andréa, como sempre, uma delícia essa conversa que a gente tem a cada 15 dias, e até a próxima. Até a próxima, obrigado, Yuri.